Congresso deveria se levantar, porque, ora, se o ministro falou que está com medo, né, de algo acontecer dentro do Congresso, ora, então ele tem informações, né? E ele deveria realizar uma denúncia, tá? Para que possa ser investigado o que é que está acontecendo. Ora, você lança uma acusação dessas para tentar evitar a prestação de contas que ele é obrigado a fazer quando o Congresso o convoca e ele está simplesmente se negando a realizar a prestação de contas. Ora, o Legislativo, a sua função é justamente fiscalizar. Então, a sua função está sendo impedida de ser realizada porque simplesmente o ministro está criando uma teoria da conspiração ou não, né? E se não for teoria da conspiração, prove. Se for, meu querido, chegou a hora do Congresso realmente mostrar que existe uma força e que isso não vai acontecer. Porque, ora, se ele está lançando essa acusação, a acusação ela precisa ser comprovada. Porque senão o que vai parecer para a população? Que nós estamos representados por bandidos. Exato. Não, né? Olha que coisa curiosa. Ele falou 3 coisas nessa suposição que são problemáticas na sua essência. Eu vou deixar a terceira para o final. A primeira delas, ele disse, pelo que foi divulgado na mídia, que haveria a possibilidade dos deputados estarem armados. Pois é. Por quê? Porque os deputados não passam pelo sistema de triagem, que é por onde você tem a detecção de metal. Não passam pelo detector de metais. O que essa afirmação significa? A Polícia Federal Legislativa, lá da Câmara, é incompetente. Porque ela não tem formas de verificar, afinal de contas, qual é o grau e qual é o risco que determinado parlamentar ou seus assessores têm. Porque eles não passam pelo detector de metais. Então ele está dizendo, tudo aqui que diz respeito à segurança é uma porcaria. Ele simplesmente disse que o sistema de segurança da Câmara dos Deputados é ineficaz, ineficiente, incompetente e não tem capacidade de proteger quem quer que seja, não é apenas ele. Então, a Câmara e a Polícia Federal Legislativa deveria responder ao ministro. Sim. Para mostrar a competência que eles têm. Exatamente. Ao contrário do que fala, todos os sistemas de vídeo lá têm capacidade de detectar alguma coisa errada em qualquer corpo. Ou seja, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sei de, por exemplo, deputados há muitos anos atrás que estava fazendo um exame médico e ele tentou entrar para ir para o seu gabinete lá com um uniforme de esporte. Porque ele estava fazendo um exame médico. O exame médico ele tinha que fazer aquele que anda na esteira. Sim. Não foi permitido que ele entrasse. Por quê? Porque ele tinha que entrar, foi uma briga. Porque, não, mas eu tenho ali, eu vou no meu gabinete. Não foi permitido. Eu lembro disso que aconteceu, foi 2011 ou 2012, tá? E aí, por si só, já mostra que alguma coisa não está batendo no que o ministro fala. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que para mim é o mais assustador de todos. Ao fazer isso por uma justificativa desse nível, ele praticamente falou para o Legislativo, isso é uma afronta à democracia. Sim. Ele falou para o Legislativo que ele não tem atribuição nenhuma entre os poderes do Estado e para a sociedade brasileira. Por qual razão? Porque o Legislativo tem 2 funções. A primeira delas é legislar. Já foi dito que o nosso Legislativo não serve para isso. Quem falou foi o nosso Judiciário, que disse que já que vocês não têm competência, eu ocupo o lugar de vocês e legislo no lugar de vocês. Acabou, porque vocês são incompetentes. Restou uma, que é fiscalizar. Quando Sua Excelência, o ministro da Justiça, FEG, diz assim, eu não vou, porque eu estou com medo que pode ter bandido ali para me matar, e eu não quero ir, o que ele está dizendo? Acabou a função de fiscalização do Legislativo. O que vocês acham de qual é, afinal de contas, o grau de resposta que esse Legislativo tem que dar? Como a Dani foi a última a falar, eu passo para ti, Regiane. Olha, Suana, não é de agora que a gente está vendo uma inércia, tanto por parte dos nossos deputados federais, quanto por parte do nosso Senado. O que muito me entristece, porque, primeiro, eles são os nossos representantes, portanto, a sensação que eu tenho é que eu fui desamparada, que eu estou abandonada, porque se eu votei para colocar lá dentro, por exemplo, eu votei no Paulo Bilinski para deputado federal. Então, ele me representa lá dentro, e quando a gente vota representando, ele representa a agenda cultural. Esse que é o grande ponto. E para mim, esse que é o ponto. O cara, ele tem que entender da burocracia da coisa, é evidente, mas isso ele vai pegar com o tempo. É o jogo de cintura da governabilidade de cada função.
A grande questão é a agenda cultural que eu te coloquei lá dentro para você defender. Quando a gente fala a respeito de armamento, a gente está falando a respeito de agenda cultural, porque a ideia que nós combatemos é justamente que nós não somos animais irracionais, que nós precisamos do direito da legítima defesa para eu defender a minha própria vida, para eu defender a vida da minha família, para eu defender a vida dos meus filhos. Então, esse é um ponto de agenda cultural. Então, veja, o que a gente está vendo acontecer não é só um desmando em termos burocráticos, em termos tecnocratas da lei, que é o que você descreveu agora. Nós temos um judiciário que causa anomia em todo o estado. Eu sei que você não gosta dessa teoria do Durkheim, mas eu adoro. Não, eu gosto da teoria do Durkheim, eu não gosto assim, de dizer que nós estamos na anomia, porque pelo Durkheim, só se está em anomia que não tem sociedade. Mesmo que seja essa esculhambação. Eu sei, mas eu acho que explica bem o ponto. Eu gosto do Durkheim, eu gosto do Durkheim. Mas o ponto é, o judiciário é o câncer que causa problema, que aí anula todos os outros órgãos. É como se o judiciário fosse um coração e quisesse exercer a função do rins, do cérebro, do pulmão e assim por diante. E o nosso rim, cérebro e pulmão, que são os nossos outros poderes, simplesmente está deixando. Então, veja, é um ataque direto que não é o primeiro que acontece contra o nosso Congresso. Falência múltipla de órgãos. Exato. E não é o primeiro que acontece. Imagem. E a gente não vê os deputados, porque os deputados, eles têm... primeiro, eles têm a possibilidade, porque eles têm o poder na mão, e segundo, eles têm a obrigação moral, eles têm o dever enquanto profissional, eles estão lá para isso. Eu não posso, você, a Dani, nós não podemos, enquanto comunicadores, encabeçar impeachments, Não, a gente está aqui para fazer análise. Quem pode fazer isso está lá dentro e eles não fazem. Tem uma inércia muito grande e o sentimento é esse, nós nos sentimos desamparados. Porque um processo desse é isso, é impeachment, e assim... O que nós estamos falando não vai contra a Constituição, tá? Pelo contrário, nós estamos falando em respeito. Exato. O que nós mais queremos, nós estamos quase de joelhos, pedindo pelo amor de Deus, respeitem a Constituição. A imagem que vocês criaram é maravilhosa. Quando a Dani falou, é uma falência múltipla de órgãos, e você colocou... Pô, se a gente fosse verificar como a sociedade sendo um organismo, o cérebro é o legislativo, não é o executivo. Exato. O cérebro é o legislativo. O executivo seria o coração, porque é ele que bombeia o sangue. Boa. O judiciário seria o fígado, onde as coisas são filtradas. Boa, excelente. Seria apenas isso. Eu vou colocar isso em todas as minhas aulas para explicar. Olha, mas vocês estavam falando, apenas concluindo o que vocês estavam falando. É interessante. Porque aí que a gente está vendo o fígado querendo ser cérebro. E o executivo não querendo mais ser coração, porque ele quer ser qualquer coisa, uma vez que ele está impedindo o cérebro de, além de pensar, raciocinar, fiscalizando as ações do coração. Exatamente.